19 horas. Vamos fazer aqui? Deixa eu entregar o... Cadê o... Boa noite a todos. Vamos antes fazer uma prece, né? Agradecendo sempre a Jesus pelas oportunidades que nos dá, as forças que regem o universo, as correntes dessa casa que oportunizou esse estudo, aos nossos amigos espirituais, instrutores, e também dou boas-vindas aos espíritos da erraticidade, do mundo espiritual, que se faz presente para contribuir, colaborar no estudo. E como o nosso cajado, nosso escudo, nosso elo de ligação, nós utilizamos esta prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas se cairmos, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Semana passada, realmente esse tema, esse estudo, ele é bem polêmico, né? Porque ele está na codificação, mas de uma forma mais abrangente, não detalhada. Então, como eu costumo dizer, esse material que eu trago é para reflexão. E não é uma imposição e fica aberto para todos aqui, que isso aqui que eu costumo, pelo menos quando eu estou aqui na frente, não é uma aula. Eu não me considero um professor nem instrutor. Eu me considero parte do grupo, então é um grupo de estudos. E fica aberto para exposição, reflexão, concordar, discordar. Eu até gosto quando discorde, né? Quando as pessoas discordam, fica mais uma coisa mais para refletir. Como diz aquele famoso filósofo, né? Golias, toda unanimidade é burra, né? Então paramos aqui. Aqui começou a grande polêmica, né? Supernova. Supernova, vocês sabem que é quando uma estrela ela chega ao seu fim e ela explode, jogando partículas de átomos para todo o universo, né? Então, eu coloquei aqui, supernova, a maternidade de Deus. Supernova é um fenômeno astronômico caracterizado pelo colapso de uma estrela, ou seja, uma grande explosão do corpo celeste, no espaço que lança uma infinidade de partículas atômicas no universo. E assim, Deus cria a todo instante novas centelhas divinas, oportunizando a elas o povoamento dos condomínios cósmicos e estelares, em uma nova jornada épica rumo à evolução angelical de uma forma individual e intransferível, sempre tutelada pelo seu amor justo e incondicional. Existe uma máxima que fala que nós vamos do átomo ao arcanjo, passando pelos vários reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. E foi aí que o bicho pegou, né? Porque quando a gente fala átmico, fala mineral, existe uma ideia de que um dia nós somos pedra,
né? E o mineral não é pedra, a pedra é outra coisa, é uma jazida. Quando se fala em mineral, se fala do átomo de carbono, nitrogênio, oxigênio, que é o que compõe o nosso corpo, né? Nós somos partículas átomas do universo, tá certo? Então aí pegou, por quê? Vou voltar, né? Que enquanto átomo, nós somos um princípio inteligente, porque o átomo ele é inteligente, mas não tem a essência ainda da vida, né? Estamos no estágio ainda adormecido, né? Inanimado. Não estamos animados ainda, estamos animados. Então, o ser, o espírito, isso aí que deu uma polêmica, né? O espírito não existe na literatura, né? Que o espírito, quando o átomo já é um espírito, não existe na literatura. Então, quando o átomo, ele é uma partícula átmica, uma partícula onde está adormecido, né? E quando passa por ser orgânico, ali o espírito começa a se fazer presente, tá? Isso eu não estou afirmando, né? Estou refletindo e é uma visão minha, não é uma opinião. Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Sofia. Vamos lá. Como ainda existem elementos que nós não conhecemos, não é nem a missa metade que a gente tem na tabela periódica. Como eu gosto de pensar fora da caixinha, eu acho que é possível que o espírito, em essência, seja também a partir de um átomo. Mas é aquele negócio, pensar fora da caixinha. O corpo etéreo, o perispírito, é átomo, que não foi identificado ainda, que chamam matéria escura. Então, tudo que não é conhecido chamam de matéria escura. Pode ser que sim, que seja a partir do átomo, por que não? Tudo bem, é que eu falei, não existe, né? Alguém mais quer falar? Não existe, né? Que eu falei, não existe uma afirmação, a gente não tem informação. É tudo uma, que você falou, é uma suposição. A matéria escura, hoje, que pertence ao universo, que hoje o cientista descobriram que é praticamente 93, 97, 98% do universo. 95. Né? Os outros 3, 4... 95. 95, obrigado. 95% é matéria escura. Quer dizer, é um vácuo. Só 5% é conhecido. É um vácuo, né? Para o cientista é um vácuo, que ninguém consegue entender o que está acontecendo ali. Eu acredito que aí numa linguagem espiritualizada é Deus, né? Seria Deus, não como a gente entende, não é um ser, porque na minha concepção Deus não é um ser, Deus é uma energia, né? Que eu desconheço. Nem nasci ainda, né? Não estou nem em berçário ainda, então não tem como variar. Então, respeito a sua opinião, pode ser que sim, né? Pode ser porque, tá? Alguém mais? Início, aí nós pulamos, porque nós temos a ideia é falar sobre o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, nesse processo de desenvolvimento do espírito, tá? O salto para a vida orgânica está no início dos seres unicelulares, né? Na Gênesis capítulo 10, descreve os seres orgânicos como aqueles que possuem um princípio vital. Então, até o átomo ainda não tem um princípio vital, é o que a Gênesis diz. Então, por isso que eu passo ao pressuposto, né, que o espírito começa aqui, na minha concepção, né? Manifestação, né? Inclusive eu assisti o vídeo do Face, que o Silvio colocou, né?
E no livro Evolução em Dois Mundos, né, Silvio? Ele coloca como mineral, e eu estava conversando isso com a Suzana em casa, é bem isso, né? A gente pode ter no mineral, e como você falou, não é mineral pedra, não é uma pedra, né? É o mineral. Como o mineral tem átomos, né? Você pode ter esse princípio inteligente, né? Só que adormecido, tá? E o princípio vital, sim, seria absorvido do planeta qual você está. No livro Urânia, me fugiu o nome do autor. Flammarion, obrigado, Silvio. No livro Urânia, ele descreve um planeta que ele visita de alguma forma, em que o ar, entre aspas, nada mais, é um fluido líquido, né? Em que os seres em forma de, vamos colocar assim, peixes, vivem nesse fluido, né? São seres orgânicos. Com o princípio vital daquele planeta. Sim. Porém, eles têm uma inteligência bem limitada. Sim. Por quê? Porque eles ainda estão na fase da inteligência não individual, mas a inteligência coletiva. Né? E eu acho que o que o Silvio colocou lá fez clarear um pouco essas minhas ideias, inclusive. A dona Lúcia, que é diretora mediúnica do GELF, ela dava comigo aula para as crianças. Eu acho que, por mais que seja um conteúdo, a forma de explicar seja para a criança, eu acho que é mais fácil, talvez, da gente entender. Ela colocou assim para as crianças, que Deus deu 2 presentes para a gente: o fluido vital e o princípio inteligente. Todos receberam a pedra, no caso os minerais, os vegetais e os animais, que inclui o ser humano. A pedra não abriu nenhum dos presentes. Ela aceitou, mas não abriu nenhum dos presentes. Já os vegetais abriram que é o fluido vital. O princípio inteligente ficou ali guardadinho. E no reino animal, os 2 foram abertos. Só que os animais não abriram de forma completa o princípio inteligente. Diferente dos humanos, que abriram as 2 caixas. Mais ou menos assim que ela colocou para as crianças, e foi fácil até para minha percepção de entender o que é um, o que é outro, e por que para um é mais, outro é menos. Eu achei uma forma de explicar bacana. A gente vai ficar ainda vamos ficar nessa reflexão, porque nós não temos, né? Nós não temos uma afirmação da espiritualidade. Eu até acredito, né, de uma forma pretensiosa, que dentro do nosso padrão de conhecimento do planeta Terra, aqueles que são os mentores da Terra, né, os governadores, não Jesus, mas no caso, aqueles que coordenam, nem eles sabem. Eu acho que isso está muito, muito além, né, sabe lá em que dimensão está isso. Então a gente tem uma suposição, né, eu acredito nessa situação. Uma fonte de atividade interna que lhes dá vida, permitindo-lhes nascer, crescer, reproduzir e morrer. Né? Peraí, Newton. Os primeiros seres orgânicos surgiram. Alguém? Oi, fala. Não, sabe, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu conversando com meu filho sobre o curso, né? Falei, nossa, é tão legal, eles falam, né, da ciência e tal. E o meu filho fez quiropraxia de formação, ele fez faculdade e tal. E ele falou assim, mãe, mas a quiropraxia, o princípio dela tem muito a ver com o que você está falando, porque para ele, para o estudo, passa dentro da coluna, sistema nervoso central
É um princípio inteligente. Falado por ele, não foi nem eu que falei de princípio inteligente, nem nada. Ele falou assim, é o princípio inteligente, porque eles acham assim, se você está alinhado, se o seu sistema nervoso central estiver trabalhando direitinho, você tem até o poder de se curar. O próprio corpo regenera. Então, eu achei interessante, porque tem bem a ver com o que está sendo falado aqui. Sim, entendeu? Sim. Inclusive, a gente comentou que semana passada, né? Sobre as células, né? Até nós brincamos aí, então, se tudo é princípio inteligente, então nós temos um monte de espírito dentro da gente, é brincadeira, né? Porque as células, segundo o próprio André Luiz, são animáculos inteligentes, então são animais inteligentes, né? Mas isso ele falou, mas dentro de um processo orgânico, né? Não é que a célula vai se desenvolver e virar um espírito, que não tem como isso, né? Ela cria o que ela faz, ela tem a mitose, meiose, ela morre e nasce, e cada vez que ela morre, a mãe, ela deixa o registro para o filho, para a filha, para que ela continue o processo, né? Então, a inteligência que ele quer dizer é essa, ela tem uma inteligência orgânica, né? Que são registros orgânicos que, ao se diluírem, né? Ao ela morrer, ela já reproduz a próxima com as informações que ela está. Tanto é que, se você tiver uma célula doente, né? Isso já é um estudo já concluído, você pode alterar essa célula doente para que ela passe a informação para a filha dela já na melhora, né? Então, é mais ou menos isso, só para ilustrar, né? Os primeiros seres orgânicos surgiram na Terra a partir da formação de moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos, através de reações químicas da atmosfera primitiva. Esse composto, transportados para os oceanos primitivos, formaram estrutura mais complexa, dando origem às primeiras células simples, como bactérias e algas. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, esses organismos primitivos eram, muitos provavelmente, quimio-sintetizantes, obtendo energia pela oxidação do composto inorgânico para produzir sua própria matéria orgânica. Bom, vou resumir isso aí mais ou menos assim. Há 3 bilhões, isso na Terra, tá, gente? Isso na Terra. O que acontece? Para ressaltar, se não a maioria de nós, alguns de nós não somos terráqueos, tá? Certa vez, perguntaram para Chico Xavier, como é que eu descobria se eu era de outro planeta ou não, se eu vinha de outro planeta ou não. E ele respondeu assim, seres extraterrestres, se por dizer, né, são aqueles que acreditam em reencarnação. Quem acredita em reencarnação veio de outro mundo, isso dito por Chico, né? A gente já tem um histórico, tá? Então, nós somos, a maioria de nós somos descendentes, né, de seres de outro planeta, ou somos de outros planetas, tá? Aonde você viu isso? Não vi, né? Então, são informações de Divaldo, né, de Chico Xavier, que eu reflito e concordo, a grande maioria de nós, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? Então, o que aconteceu? Há 3,5 bilhões de anos atrás, esse princípio inteligente, quando o mineral, através de reações químicas, de mutações do clima, raios batendo, fusão, né? Porque a Terra era uma bola, uma massa de energia, de fogo, de chama. Então, nessa fusão em que um átomo acelerava, dissolvia, diluía, ele, a partir desse processo que eu desconheço, por quê? Porque quem manipula tudo isso aí é a espiritualidade, são os técnicos de Jesus, que manipulam as energias. Tudo é manipulado por eles.
cientistas, né, são manipulados por eles. Então, eles, através dessa metamorfose, eles avaliaram como começar. Eu acredito que mais ou menos assim, poxa, bora lá, gente, nós já temos o princípio inteligente, mas nós precisamos fazer eles ter vida. Como é que a gente faz? Eles bolaram, de alguma maneira, uma reação química que gerou esse início. Gerou as bactérias, os fungos, as algas e os protozoários, né, que foram os primeiros materiais orgânicos, segundo a própria Gênesis. A partir daí, a vida começou. Eu sei que que nem o pessoal comenta animais, né? Pô, então o cachorro vai virar humano? Uns dizem assim, de jeito nenhum, cachorro é cachorro, nunca vai ser humano. A gente esquece que o cachorro orgânico é só um envoltório. É só um envoltório, gente. É um envoltório que está em desenvolvimento. Aquele princípio vital que está animando o cachorro, que está controlando, animando não, mas está controlando o cachorro, né, que está desenvolvendo, está se desenvolvendo organicamente, esse princípio um dia vai ser inteligente. Concorda? Quando? Talvez daqui a 5, 6, 7 bilhões de anos, como nós, né? Pode ser. E aí eu vou ser inteligente. Ah, então aí eu vou virar homem. Não. Porque esse corpo que nós temos, de onde é? Da Terra. Concorda comigo? A Terra exige que o Newton Júnior, em espírito, princípio inteligente já num desenvolvimento hominal, ele precisa de 2 olhos, nariz, boca, perna, para poder viver na Terra. Mas e Júpiter? Como é que são os espíritos de Júpiter? Né? E os espíritos que vivem na 15ª dimensão, como Jesus? Qual é a forma de Jesus? Não é aquela que a gente vê aí nos quadros, não. Aquela não é a forma dele. Aquilo ele se fez necessário para poder encarnar e viver entre nós. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, esse animal, hoje, o pássaro, vou falar de novo, ainda não tem uma informação precisa do que eu estou dizendo. Pelo menos, eu não conheço, né? Mas esse princípio inteligente, que é uma larva, né? Que é uma larva que quando eu desencarno, ela vai lá e come meu corpo. Esse princípio inteligente está se desenvolvendo. Entende? Nesse processo de desenvolvimento, qual é a finalidade dele? Qual é a finalidade de um princípio inteligente? Do átomo ao arcanjo. Só o Newton Júnior? Só o Messias? Só o homem? E o protozoário? E a bactéria? E o fungo? Será que não? Será que esse fungo, essa bactéria aqui, ó, de 3,5 bilhões de anos atrás, não sou eu? Será que não sou eu que me desenvolvi e cheguei ao hominal? É pergunta aos universitários, né? Uma pergunta aos universitários. Os homens evoluíram. Os homens evoluíram, eles eram tipo animais mesmo. Entendeu? Peludo, macaco. E aí que os não era nem o macaco. Eles eram os Neandertais, né? Aí depois que vieram os Homo sapiens. E ainda tinha uns que eram antes dos Neandertais. Os Cro-Magnons. Eles eram tipo do planeta dos macacos mesmo. Era tipo aquele chimpanzé. Eles eram peludão, eles eram símios. Aí que depois é que vieram os Neandertais. E depois aí que veio os Homo sapiens. Então, aí a gente fala assim, que é uma verdade. Os símios de hoje, os macacos, é um tronco.
É um tronco. Homens erectus, que foi o primeiro a aparecer, né? Foi aquele que saiu, né? E depois os símios ficaram, que até hoje ainda são os macacos, né? Pergunta: o macaco de hoje que dizem que não é da humanidade, não vai se tornar um ser inteligente futuramente? Não sei quantos bilhões de anos daqui? E esses homens erectos, vamos apimentar ainda mais essa nossa conversa aqui, né? Que eu gosto de apimentar a conversa. E esses homens erectos, será que não eram os exilados de outros planetas? Que vieram do mundo de prova e expiações para o mundo primitivo? Que na espiritualidade se prepararam, porque eles tinham um padrão vibracional muito maior, porque eles eram inteligentes, né? Naquele mundo lá de provas e expiações, falharam, então não dava mais para eles continuarem nesse processo regenerativo. É o que está acontecendo conosco hoje. Muitos estão voltando também para o mundo primitivo, e ele tem que encarnar aqui no mundo primitivo, não tem? Não tem? Aí é o seguinte, olha, bom, vamos preparar eles aqui durante milhares de anos, né? Porque não é assim, não é sair de um corpo físico do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações, e encarna no mundo primitivo, não é assim. Tem que haver uma metamorfose perispiritual. Concorda? Alguém discorda disso? Perispiritual. O meu perispírito é um padrão vibracional. Eu não estou falando do corpo, não estou falando de corpo, não. Estou falando de energia. Minhas moléculas átmicas do meu perispírito vibram num padrão vibracional, que vai ter que reduzir esse padrão, não inteligência, né? Mas reduzir esse padrão vibracional ao padrão daquele planeta vital. O meu fluido vital daquele planeta vai ser diferente desse que me anima hoje. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu? Estou sendo meio... Deu para entender mais ou menos? Então, o plano espiritual, o que ele faz? Ele prepara o Newton Júnior, que vai para o mundo primitivo. Eu fico um tempo lá na espiritualidade, nos laboratórios, e lá eles vão manipulando as minhas energias, vão me dando choque anímico, né? Porque o animismo é que vai aumentar o animismo, né? Vai perder um pouco de eternidade do perispírito, e eu começo a receber choques e tal, pá. Aí, bom, ele está pronto, ó, beleza, o cérebro dele diminuiu e tal, a inteligência nunca, né? A gente nunca regride. Vamos lá, bora lá. E aí eu encarno a primeira vez, a mulher aborta, não deu certo. Encarna a segunda vez, ela aborta. Encarna a terceira vez, eu nasço, mas não suporto a carga vibracional e morro, ainda criança. Deu para entender? Essa metamorfose que ocorre não é assim. E isso é a mutação de quem? Do princípio inteligente. Não tem nada a ver com o corpo físico, que é um veículo. É um veículo, isso aqui é uma roupagem para mim viver aqui no planeta. Nós temos que pensar, pensar na essência e nunca no corpo físico, em todos os sentidos, no desenvolvimento de cada um de nós. Nós estamos aqui que não deveríamos, né? Estamos na Terra, não deveríamos já estar, né, um melhorzinho, né? Mas queira Deus que no mínimo eu volte para o mundo primitivo, que não me joga, para o mundo de provas e expiações, que não me joga no primitivo, né? Olha, Newton Júnior, tu não aprendeu nada. Na Terra você não volta mais não, porque quando você for voltar, ela já está mais avançada, você não tem condições para isso. Então eu vou quebrar teu galho, eu vou te mandar para o mundo de provas e expiações, tá bom? Tá ótimo. Primitivo, pelo amor de Deus, não. Comer carne crua, né?
Comer sem um solzinho, pelo amor de Deus, não faça isso. Sem celular, Sem celular, nossa, não brinca assim não. Né? Sem internet. Não brinca nisso não. Sem internet, para com isso. Tem que correr atrás de bicho para comer? Pelo amor de Deus, não gosto nem de correr, mas não faz isso não. Né? Então, nós temos que entender isso, que nós somos um princípio inteligente em desenvolvimento. O corpo físico nada mais é do que um veículo mesmo, para mim andar, não morrer de fome. Né? Tudo bem, gente? Tudo. Beleza? A mudança do composto inorgânico para o orgânico ocorreu de duas formas principais. A formação inicial de molécula orgânica na Terra primitiva e mais tarde a produção de matéria orgânica por seres autotróficos, fotossíntese e quimioessência. Você sabe, né? Uma reação que dá, né? Fotossíntese e a quimiossintescência. Essa aqui é aquela fotossíntese mesmo, né? Do sol, do desenvolvimento. E a quimiescência é a radiação, né? Como um todo, e você vai mutando. A origem das primeiras moléculas orgânicas pode ter sido desencadeada por descarga elétrica na atmosfera primitiva, transformando gases inorgânicos em uma variedade de composto orgânico. Olha aqui, gente. Explodir o átomo, explodir o carbono, né? O átomo explodiu. Isso é uma fumacinha, vou falar assim, uma linguagem bem rudimentar que a minha mente não tem capaz de falar mais do que isso. Tinha um átomo lá de carbono, de nitrogênio, e ele estava lá, circulando, e não parava quieto, o macaco que muito pula, né, que levava chumbo. Aí veio um raio, né, e puf, explodiu o cara. E saiu uma fumacinha. Essa fumacinha, ela se tornou orgânica. Ela deixou de ser um átomo para ser uma fumaça orgânica. Não é assim que funciona? Se você explodir, pegar uma fumaça e explodir e isolar ela vai dar o quê? Ela não vai voltar a energia, ela vai ficar meio gosmenta, né? Então é isso aqui que eles estão dizendo, ó. Tá? Gases inorgânicos em uma variedade de compostos orgânicos. A somatória desses gases, quando se juntou um com o outro, gerou um composto orgânico. Alguém comentou alguma coisa, gente? Só eu que falo? A fotossíntese. Não, fala. A fotossíntese é assim, né? É com o sol, né? Sim. Então, e dizem que à noite você nunca pode ter planta em um lugar fechado. Porque a planta é assim, a fotossíntese ela é o quê? Ela respira o gás carbônico e solta o oxigênio para nós. À noite, ela inverte. Então, se você tiver planta num lugar muito, muito fechado, ela vai respirar oxigênio e vai soltar o gás carbônico. Por isso que você não pode ter planta. Não são todas, tá? Tem plantas, inclusive, que eles sugerem que a gente coloque até no quarto, que ele limpa o ambiente. Tá, algumas plantas, né? Uma delas é a espada de São Jorge. É assim, a espada de São Jorge. A espada de São Jorge é bom você ter no quarto, porque ela filtra a energia, os átomos, né? Íons, né? Os íons, ela puxa os íons, joga para a terra e solta o oxigênio. Fala. Não, é que eu achei interessante quando você falou da fotossíntese. Eu até fui confirmar aqui, porque eu sou ruim de biologia, mas a fotossíntese é baseada em clorofila, né? O sol, com a clorofila, faz a fotossíntese. Aí eu achei no livro que eu já tinha comentado com vocês várias vezes, Cartas de uma Morta, capítulo 52 ou 53, está aqui, ó. Ela fala sobre a visita dela em Saturno. Só para vocês entenderem que quando a gente fala que o princípio vital, o fluido vital do nosso planeta ajuda a constituir o que a gente conhece, por isso que quando a gente fala em pedra, ou desculpa, em minério, em mineral, a gente pode entender que em outros lugares, em outros órbitos, a constituição pode ser completamente diferente.
ela fala assim, ó, um mundo sem clorofila, Saturno. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variegados, apresentando uma das mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. E o Sol de Saturno é azulado, né? Então, segundo a descrição aqui de Maria João de Deus, né? É a mãe do Chico. Então, veja bem, o princípio inteligente que já está num processo desenvolvido, né, que é o espírito, tá? Ele, em Saturno, ele se adapta para continuar o seu processo evolutivo. Não é isso? Uhum. Então, por quê? Gente, o espírito, vamos relembrar lá atrás, né? O que é o espírito? Lembra o que é? O espírito é uma centelha divina, sem forma, sem sexo. Não é isso? Então ele não tem forma, nós não temos forma. Não é isso falar, Bessira? Não, é que já que você falou de composição física, né? Tem um capítulo aqui que ela foi batizado o capítulo de Os Monstros Feios e Graciosos, que é a população de Saturno. Olha lá, contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores, que tomei por varejadas nuvens. E ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos. Apesar de me parecerem bizarros, nada tinham de comum. Apesar de me parecerem bizarros, nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais me facultavam o poder de volitar à vontade. Então lá eles já volitam à vontade e são seres completamente diferentes do que a gente é aqui, né? Saturno, né? Saturno. Então, Saturno para nós é inviável. Se eu for para lá, né, tenho que botar uma roupa, um escafandro lá para poder, porque eu não, né? Não tem como eu viver lá, eu vou morrer, né? Vou morrer. Né? Acho que tocar lá. Estava indo mais tarde. A atmosfera primitiva, a atmosfera inicial da Terra, continha gases que provocavam vapor de água e dióxido de carbono, que eram compostos inorgânicos. A sopa primordial, acredita-se que os raios e outras fontes de energia na atmosfera primitiva tenham desencadeado reações químicas que transformaram esses gases em uma variedade de moléculas orgânicas complexas. Aí aqui se fala da fotossíntese, né? Organismos como plantas e algas, incluindo os fitoplânctons, e isso nós temos até hoje, né? Ainda temos o fitoplâncton no oceano, né? Ainda existe isso. Realizam fotossíntese utilizando-se a luz solar para converter dióxido de carbono, e o inorgânico, que aqui são os átomos, né? Dióxido de carbono, e água em glicose orgânica e oxigênio. Ou seja, com essa fusão, essa diluição, ao se juntar com a água, ele formava uma parte orgânica. Já a quimiossíntese, em locais como o fundo do oceano, onde não há luz solar, algumas bactérias realizam a quimiossíntese. Ela obtém energia da oxidação de compostos inorgânicos, como enxofre ou nitrogênio, para produzir materiais orgânicos a partir do dióxido de carbono. Deu para ver mais ou menos? Por exemplo, quer ver um exemplo? O ferro,
Quem não viu, já não viu o ferro enferrujar? Né? Aquilo ali é uma bactéria, gente. Sabia? É uma bactéria. Ele está se alimentando do ferro, é uma bactéria. Né? Então, ou seja, o material inorgânico do ferro, ele acaba virando uma bactéria. E assim deu-se o início do reino vegetal. Dúvidas? Nenhuma? Mas que bom. A pessoa quando tem dúvida, acabei bem. A pessoa quando tem dúvida é duas coisas. Ou eu fui bem, entendeu tudo, ou não entenderam nada, né? Fazer uma chamada oral. É que nem a Suzy falou, né? Que na tabela periódica tem os materiais que tem material que ainda nem foi catalogado, que eles ainda vão vir, né? É que nem hoje eu estava no Instagram, aí estava vendo é que nem tem animais também que a gente nem sabe que existe, insetos que a gente nem sabe que existe. Hoje eu estava vendo no Instagram, aí tinha lá um besouro, era um besouro. Era um besouro, só que ele era assim, esse besouro, ele tinha uma química no corpo que quando ele é atacado, são dois negócios químicos. Separado não acontece nada, mas quando eles se juntam, ele solta, vamos supor, ele é atacado. Ele chega, ele solta ele solta tipo um líquido fervente que chega a 100 graus para escapar do seu agressor. A natureza ela é pródiga, né? Então, já que vocês não têm dúvida, né? Vocês abrem para mim falar, né? Então, gente, é mais ou menos assim, como eu tinha comentado, né? Agora, nós vamos passar, essa foi da semana passada, foi complementada. Então, a gente vai perceber, vou tentar, né, passar para vocês isso, uma visão particular, como aconteceu a transformação, a mutação, porque é assim, nós fomos mineral, fomos vegetal, fomos animal, né, fomos nominal, mas como isso aconteceu? Né, a gente não tem nem ideia como isso aconteceu, né, de que forma isso aconteceu. Em que momento isso aconteceu da nossa vida? Qual foi o momento que isso ocorreu? E também, como eu disse, não foi assim. Levou um processo milenar. É que nem a transformação do mineral, o inorgânico para o orgânico, foi coisas milenares. Foi fusão, né, nuclear, inclusive, a fusão nuclear, onde nessa pasta, né, nessa mucosa que aconteceu, apareceu os seres orgânicos, e dos orgânicos iniciou o vegetal, né, que é a segunda fase, a nossa segunda fase, que foi o reino vegetal. O Emmanuel fala, né, que a evolução não dá saltos, né? Acho que é esse o termo, né? A evolução não dá saltos, né? Ninguém, assim, eu tenho até uma frase dele, se não me engano, que ninguém sai do cachorro e vira humano, né? Assim, existe uma evolução, a natureza é paulatina e também a evolução do espírito também é paulatina. Quando você fala que nós somos minerais, nós somos um organismo mineral, vamos colocar assim, sim, que pode ter sido em qualquer canto do universo, sim, né? Depois, quando nós fomos um organismo vegetal, não quer dizer que a gente tenha sido um organismo vegetal como uma rosa, um cravo, uma margarida. A gente foi um organismo vegetal em algum lugar, talvez. Em algum momento. Né? Em algum momento. E também, quando nós fomos um animal, digamos assim, um organismo animal, também não significa que a gente tenha sido um macaco nas cavernas, na pré-história. A gente pode ter sido, como relata também no livro dela, que em Saturno utilizam-se seres
parecem animais, né? Parecem os nossos cachorros e gatos, mas que trabalham como se fossem, andam em pé, né? E carregam, fazem serviços manuais e tudo, né? Então a evolução se dá em vários cantos do universo. E aí a gente acabou caindo aqui, por acaso, né? E é fascinante. Esse material eu dei em 2020, né? Esse estudo eu preparei, eu já passei aqui já em 2020. É fascinante, gente. A transformação, né, de um reino para o outro é fascinante. E quando chegar do animal para o hominal, é mais fascinante ainda. A hora que a gente transita do animal para o hominal, já do vegetal para o animal, já é um negócio muito bacana, né? E quando a gente sai do animal para o hominal, essa transição, esse vácuo que fica, né? Que é o elo perdido, o pessoal fala do elo perdido, né? O cara era Neandertal, né? Como é que chegou ao elo perdido, né? É fascinante, realmente é fascinante. Entendeu? Quer falar, Silvio? Queria fazer umas colocações só para facilitar o entendimento, ou então complicar mais ainda, né? Mas aí se é complicado, tu desenrola aí. O que a gente tem que começar a imaginar é assim, como você falou, esquece o nosso corpo físico, em primeiro lugar. E eu falo também, esquece o planeta Terra, é outro lugar. Quando o ser é formado, esse átomo começa, ele começa realmente no mundo mineral. Mas ele não pensa, ele não age, ele não tem sentimento. É isso que você tem que pensar, que nós temos que pensar, né? A gente começa sempre criado, simples e ignorante, e não temos a menor condição nem de ter sensação. Aí ele vai evoluindo, vai passando tudo que você explanou, dessa fusão nuclear, não sei o quê, e ele começa, até ele ter condição, por exemplo, no reino vegetal, de viver coletivamente. Isso é tudo uma vivência coletiva, pelo que eu aprendi, não é uma vivência, eu não vou nascer uma rosa, é tudo uma vivência coletiva. Aí os espíritos que estão ali, eles começam a adquirir sentimento, o carinho, o sol pela fotossíntese, e tudo isso faz parte da evolução do ser. Ele já não recebeu essa inteligência. A nossa inteligência, ela vai vindo com o tempo, até chegar no mundo animal, depois no hominal. Mas isso é um processo que leva bilhares de anos. Bilhares de anos. Né? Com certeza. Então não pode, a gente tem que largar, em primeiro lugar, o nosso corpo físico e o planeta Terra, porque a gente viveu no universo inteiro. A gente não pode pensar que nós fomos criados e vivemos na Terra a vida inteira, ou nossa existência inteira. Nós aqui, cada um tem uma idade espiritual. Cada um, para chegar onde chegamos aqui hoje, um levou 100 milhões de anos, outros 200 milhões, outros 300, não importa. Mas isso faz parte da evolução, é degrau a degrau. O degrau, ele não é um degrau que você sobe um atrás do outro, é um degrau. Você tem uma plataforma enorme que você tem que caminhar para evoluir, para chegar num outro degrau e subir esse degrau de novo, mais uma vez. Então, é um processo muito lento, uma forma, não sei se eu ajudei ou eu piorei Não, inclusive a gente tem que entender o seguinte, nós somos seres individuais com processo e projeto intransferível, né? Nós temos que entender isso. A gente vive em coletividade, mas nós somos individuais, tá? Nós contribuímos para aqueles que vivem à nossa volta e eles contribuem para nós, nosso processo. Isso por isso que aqui no caso de Jesus, quando a Terra já era Terra, ele já era Jesus, né? Porque ele é nosso governador planetário desde, né? E ele mesmo já falou, pode fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, a diferença entre eu e Jesus é que eu sou preguiçoso pra caramba.
Enquanto ele estava na primeira carteira aprendendo, eu estava lá no fundo fazendo bagunça. Né? Então a diferença é essa, porque na lei do Criador, na lei de Deus, não tem escolha, não tem privilégio. Cada um adquire segundo o seu trabalho, a sua dedicação. Não tem, bonitinho, eu gostei do Messias, tudo para ele e nada para vocês. Não tem isso na lei de Deus. Então Jesus é Jesus porque ele se esforçou, ele trabalhou, ele se dedicou. De repente eu sou até mais velho do que ele, né? Só que eu fui e continuo sendo preguiçoso, né? Estou supondo aqui, né? Ele então trabalhou, ele foi dedicado, esforçado, né? O tempo todo, passou pelas mesmas, ele mesmo disse, passou pelas mesmas coisas que eu passei, né? As mesmas tendências, os mesmos esforços, mesmas experiências, só que ele venceu, eu não, né? Estou assim supondo, né? Não é muita mas é o que acontece, a gente que faz o nosso próprio destino. Vai ter uma hora que você vai deixar de ser. Mas vai ter uma hora que você vai deixar de ser preguiçoso. Sim, mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde. Espero que mais cedo, porque tarde já está. Messias, eu vou te deixar 10 minutinhos, tá? Pessoal, alguém mais quer comentar alguma coisa a mais? Não? Então, semana que vem a segunda parte, que é a transição para o reino vegetal.